Então, o mais importante dentro da aurículo é essa visualização, né? Examinar com cuidado a orelha. As duas deverão ser examinadas e o dedo polegar e o indicador deverão ser usados na manipulação das orelhas. Tá? A orelha presta-se ao diagnóstico através das marcas, da sensibilidade, da profundidade das marcas, da profundidade da marca ao pressionar-se o apalpador, pressionar-se o apalpador e da exploração elétrica. Esse é o diagnóstico. Você vai ver esse exame de palpação. Hoje em dia se usa luva ou não? Usa. Uhum. Fica a critério da gente mesmo, né, no consultório. Mas assim, por conta de pandemia e tudo mais, usa-se luva. Tá? Mas eu acho difícil, principalmente se a luva não serve bem na mão. Isso vai grudar nos esparadrapos. Vai ficar difícil de manipular. Pegar o ponto simpático mesmo é bem difícil, ele é bem chato de colocar. Tu perde um monte de bolinha até que tu consegue colocar aquilo. Então ele... Gente, se a bolinha corre lá pro canal... tem que tomar um pouquinho de cuidado, que pode sim. Fica uma chateação ali ainda, né? Agora eu lembrei que eu esqueci dos cotonetes. Amanhã eu tenho que lembrar de providenciar cotonete, por causa da limpeza do ouvido. Eu juntei um monte de coisa, faltaram os cotonetes. Mas cotonete é usado? Não, é pra só no externo. Limpar o externo, a entradinha da orelha, é pra tirar aquela gordurinha mesmo. Você não pode esperar, não vai durar, a bolinha vai cair das perolinhas ali. Depois que tu analisou, tu vai limpar. Aí se usa o álcool também, né? Sim, o álcool 70, o álquinho. Sim, porque vai te secar a pele, né? Já pela asepsia, por conta da pandemia e tal, mas sempre foi usado o álcool, justamente para trazer aquela secura da pele pro esparadrapo grudar. Então aqui nós temos os métodos de avaliação, né? Nós temos o quê? Na inspeção, as fotos aqui eu acho que fica melhor no impresso de vocês do que aqui, né? Nós temos que ver a posição e as alterações de cores, os pontos de descamação, as manchas, as dilatações de vasos e os pontos com exantema e oleosidade. E através da pressão nós temos a dor e as alterações de cor, que quando você pressiona e a pele volta ao normal, ou quando você pressiona aquilo fica branco, tá? Ou logo ficou bem vermelho. Tem as características de excesso ou de deficiência. As posições e alterações de cores, os pontos de descamação, as manchas, é isso aí que a gente vai olhar. Então aqui em cima, olhando, ele tem aqui a pele está enrugada, está grossa, tá? E essa parte de órgãos internos, de ciático, tem que ver exatamente ali em cima o que está pegando. Aqui tem vascularização, são microvasos bem marcados ali. É uma orelha mais branca, mais pálida, parece que não tem sangue. Minha avó falava isso, que não tem, está com anemia, não tem sangue nas orelhas. Antigamente falava muito. Esfregava as orelhas da gente, né? Não tem sangue nas orelhas. Aqui tá branquinha essa menina, imagina, já era branca, tem né? Tem sangue na orelha, aí era... Anemia, era fraqueza, né? Tem que dar comida, tem que comer melhor, né? Regina, no caso, por exemplo, assim, ali nós estamos falando em questão da cor, da análise em si, né? Se tiver a parte dos vasinhos, alguma coisa, mas uma pessoa, por exemplo, uma pessoa de cor negra, né? Aí você vai ficar na parte dos pontos e a palpação. Aí nós temos uma questão complicada. Eu pessoalmente, nunca tratei uma orelha negra, moreno escuro, negro, para ver como é que ela reage ao palpador, por exemplo. Tá? Porque se ele tem um exantema, uma descamação de pele, é fácil de ver, tá ali gritando. Mas se é uma coisa sutil que eu tenho que pegar o palpador e botar ali, eu não sei como a pele deles reage. É a mesma coisa que nem a dilatação de um vaso ou a coloração, né? Ali você esse ponto tu já não vai poder, não vai ter contribuir para a tua análise, né? Você vai ter que ficar ter o elétrico, vai te ajudar muito nessas horas. Ou só o palpador. Né? Porque às vezes ele pode ter alguma lesãozinha saliente.
né? Uhum. Só isso que tu vai conseguir analisar, né? Na palpação, ele vai te dizer se dói ou não. Uhum. Daí tu tem isso. E é isso aí. Talvez no máximo uma escamação, quando ela está É. muito evidente, né? Eu tava pensando, eu vou pegar o Felipe na cura segunda-feira. Vou usar o Felipe de cobaia. Eu vou pegar o Felipe. É. Felipe, senta aqui. Traz a tua orelha aqui. Traga aqui, senta aqui, senta aqui. Não faz pergunta, senta aqui. Porque fico, realmente, eu nunca tratei uma orelha negra para ver como a pele funciona. Fisiologia mesmo, né? De como isso funciona. Então você vai ter que usar os recursos. Se tu não tem o aparelho, tu vai principalmente na dor. É o palpador. Doeu ou não doeu? Principalmente isso. Porque tu já tem uma ideia pela anamnese que tu fez. Pela queixa dele. Sim. Aí tu vai ali. Aqui nós temos, então, a orelha deve ser lavada ou manipulada antes do exame, mas ser limpa só após o mesmo, quando as áreas de alterações já estiverem sido marcadas pela pressão, tá? Não devem ser lavada ou manipulada, né? Então, primeiro você olha e depois você limpa. Deve-se distinguir a coloração que é provocada por afecção daquela que apresenta diferença na pigmentação da pele e, através da pressão sobre as colorações diferentes, sabe-se quando a mancha é ou não indicativa de lesão de determinado órgão ou víscera, pois a cor não se altera. Caso a cor se altere, o ponto deve ser considerado para tratamento. Você pressionou, ele ficou branco e voltou. Se a cor fica a mesma, às vezes é mancha de pele só, é uma mancha, você pressionou aquele lugar e não deu reação nenhuma. Às vezes é só uma mancha da pele da pessoa. E se você pressionou, esbranquiçou e voltou e ficou vermelho, é indicativo. Vamos considerar esse ponto para trabalhar. Então, a orelha vermelha. Pode ser sinais de agravamento de uma desarmonia. Essa é a orelha que estão falando da gente, né? Um vermelho mais claro é indicativo que a doença está no início ou que a doença já foi curada, mas está retornando. Um vermelho mais médio é um sintoma de doença crônica ou de dor. E um vermelho mais escuro é uma doença mais grave, quando é um vermelho mais para um roxo assim, né? Mais arroxeado, tu já vê que é uma doença um pouco mais grave. Um vermelhinho, vermelho mais claro. Geralmente cardíaco tem uma orelha mais roxa. Tem, né? Os lábios também, né? A orelha também, né? Então isso já é um indicativo. Bom, mas eu posso ter uma doença até crônica e ela não manifestar na cor? Pode. Só o ponto? Pode. É que pode tudo, gente. Pode tudo. A gente tem que realmente ficar atento aos sinais, porque pode tudo. Aqui, então, o branco ou brilho esbranquiçado. Então, com formato irregular, com elevação, pode ser uma doença crônica, uma deficiência de Ti. Aqui tem um caroço ali. Mancha branca circundada por borda vermelha, sem nitidez, geralmente indicativo de doença crônica que está agudizando. E uma mancha branca com ponto vermelho no centro, indicativo de doença aguda, que está entrando na fase crônica. São diferenças muito sutis, que a gente precisa treinar bastante para ter um bom jogo de olho ali. Geralmente, se você olhou, tá diferente, tem aquela questão, vai com o palpador, doeu, manda ver, que o lugar é ali. Isso aqui pode ser, às vezes, aquele cisto sebáceo, né? Cisto sebáceo como é que fala? Tem outro nome para isso também. Cisto sebáceo. Eu tive. Eu também tive. E isso são acúmulos, cisto sebáceo. Isso são acúmulos de coisas que você não deixa ir. Deixa embora. A orelha é muito esbranquiçada, a outra é bem branquinha, com reflexo. As variações de coloração aqui, essa primeira é meio que uma orelha de cardíaco, né? A orelha vermelha desse jeito, ela tem um tom mais arroxeado. Em cinza é indicativo de tumor, quando aparece e desaparece sob pressão, geralmente na região de tumor ou na área correspondente. E a cor mais amarronzada é provocada por estagnação da energia e do sangue. A doença crônica em andamento ou doença crônica que já foi curada, pois a marrom leva tempo, a cor marrom leva tempo para desaparecer da superfície da orelha.
Então, às vezes, tu já tem uma doença que já foi curada, mas a mancha marrom ainda está ali. Ela estava vermelha, isso vai secando, vai mudando a cor, demora mais para limpar mesmo. As alterações morfológicas mais frequentes, então nós temos um ressecamento de pele, que indica enfermidade de natureza crônica, exigindo um estímulo de tonificação, que isso é uma deficiência de yin. Uma exudação sebácea indica enfermidade de natureza subaguda, uma calor-umidade, usa-se estímulos de sedação local. E sudorese, indica tendências à doença degenerativa, tonificam-se os pontos onde houver esse sinal. Então, isso é coisa que eu digo, gente, é muito sutil isso aí. Precisa de olho também. Então, aqui o cabelo na orelha, né? Então, os cistos e tubérculos são sinais indicativos de patologias agudas que estão ocorrendo, que irá ocorrer em órgãos que esses pontos se referem. Às vezes já está ali na orelha, mas ainda não se manifestou no órgão correspondente físico. No caso de existência da enfermidade, deve-se, nesse caso, fazer a sedação desses pontos. Não havendo sintomas, tonificam-se os pontos. Às vezes você tem que mandar a pessoa para o médico, né? Pelos e descamações indicam no primeiro caso, degeneração senil, e o segundo caso, enfermidade crônica, né? O pelo é uma degeneração senil e a descamação uma enfermidade crônica. A conduta é a tonificação dos pontos existentes na área. Esses pelos na orelha é uma coisa muito, muito certa, degeneração senil, tá? Envelhecimento. E isso é uma coisa interessante que me chamou a atenção. Depois que eu aprendi isso, eu comecei a observar. A auriculoterapia não tem jeito, tá? Vocês vão virar umas orelhólatras. Mas é olhando a orelha de todo mundo aí. Isso, auriculólatras. Quer ver a Silvia que corta cabelo, né? Você vai correr o olho na orelha de outro. Não adianta, tá? Isso a gente faz. E eu faço a audiometria e eu faço primeiro, antes de entrar na cabine, eu olho a orelha de um por um com o otoscópio para olhar se tem cera ou se não tem, se a orelha tá boa. Eu tenho que me controlar para não fazer uma análise. Aí a gente olha aquela orelha branquinha, aquelas orelhas pegando fogo, aqueles sinais, aquela parte assim, naquela região, puxa vida, aqui é a região do estômago, esse cara deve estar com uma azia danada. Mas, cara, eu tenho 20 minutos no máximo por pessoa, eu ainda vou fazer uma análise de orelha em cada um, né? Pra explicar porque tu não tá arranjando namorado, cada vez que tu vê algum, tu já diz, essa orelha tá... Ela faz uma análise já do perfil, do corte, faz o diagnóstico. Mas Você vai pegar um problemático. Não, deixa aí, que veio o próximo. Mas teve alguém que você chegou a perguntar ou falar? Não. Da orelha? Existem fatos muito interessantes que às vezes eu sei por que eu estou ainda nessa função lá. Tá, olha um caso assim. O funcionário entrou do metalúrgico. Metalúrgico, vocês analisem o perfil do metalúrgico. É geralmente um homem grande, forte, tosco, bronco. Imagina o bronco. Esse é o cara do metalúrgico. Tá? Vamos falar de metafísica. Isso não é preconceito nem nada. Isso é metafísica. Tá? Esse é o perfil do cara que vai para o metalúrgico. Aí veio, tá, audiometria do metalúrgico, beleza. Eu já tenho uma blindagem aqui, que é uma beleza, né? Chamei o fulano, ele veio. Testa vincada aqui no meio. Tava suado, cansado, claro, é normal. Mas aquele vinco aqui no meio da testa, que era uma coisa assim, bonita de ver, assim, aquele negócio. Aí eu chamo, senta aqui, eu no computador, tec-tec, arrumando a ficha, já vou perguntando, senta aqui, fecha a porta, senta aqui e tal. E eu já, nessa altura, eu já olhei a orelha dele e alguma coisa diferente do ano passado para cá, eu já corro o olho na anamnese dele que tá ali. Ah, tá, tu tomava tal remédio ainda, continua, mudou alguma coisa? Gente, isso é coisa para se fazer em 5, 10 minutos. Tá, daí diz ele, tá, eu tô tomando um antidepressivozinho, ele o tempo todo sério. Não, tá tudo certo, tá tudo bem. Um antidepressivo tô tomando, pois é, tive que encarar, não queria, mas tive que tomar. Tá, e foi. Daí ele mesmo engatou na explicação dele. Que a esposa tem fissura lábio-palatal, que você nasce com isso, é uma condição, vocês sabem, né? Nasce o lábio aberto, lábio leporino, lábio aberto.
Ela nasceu com isso e na época, uma mulher de 40 anos, então na época cirurgias, o tratamento era muito difícil, morava no interior, ele era sofrido, passava por cirurgia, aquele trauma, aquele estresse todo. E a família fez, até que ela era pequena, duas cirurgias importantes, as primeiras, mas não fez o tratamento completo, porque a menina sofria muito e foram deixando. Agora, com 40 anos de idade, ela estava com problemas sérios, aquilo estava tudo bagunçado. E o sofrimento dele era por ver a mulher sofrer daquele jeito. Passando dor, indo fazer cirurgia com 40 anos agora, indo para cirurgias, acompanhando o processo dela, o período que ela não pode mastigar, tem que fazer comida, tem que... a dor que ela sente, o desconforto dela, a dor dele era por conta da dor dela. E daí a gente, mas tá indo aonde? E isso. Daí o cara já começou a se ajeitar na cadeira, já deu uma relaxada, já foi conversando. Assumiu a terapeuta. Aí vem, encosta alguma coisa, a terapeuta encosta, né? E daí eu fazendo conta que não é nada, né? Ali na minha ficha, né? E tal, né? Mas onde é que tu foi estar tratando? Tá onde? Tá no centrinho de Bauru? Ou tu tá indo pra Joinville? Onde é que vocês estão fazendo cirurgia? Acompanhando? Ele foi contando. Você já foi... Não sei como que chegou ali na conversa nas terapias complementares. Você já fez uma acupuntura? Já pensaram no reiki? Eles são de igreja. Aí, ó, é gente de igreja, mas o reiki, o pastor já disse que pode. Já aprovou. Mas daí ele se encostou todo na cadeira. Mas você acredita mesmo nisso? Posso falar? Você tem tempinho? E isso é muito legal, você percebe quando a pessoa te dá essa abertura, quando ele está interessado na conversa, né? Ou quando a pessoa te diz assim, não, eu sou evangélica e comigo está tudo bem. Tá? Porque ela tinha, esse é outro caso, uma mulher com 2 problemas de pele, uma psoríase e uma, não me lembro se era um lúpus, alguma coisa, mas 2 problemas importantes, 2 doenças importantes de pele. Pele, pulmão, tristeza. Não, eu sou de igreja. Comigo, minha família está tudo bem. Acabou. Ela não deu abertura nenhuma. Você não fala mais nada, tá? Joga alguma coisa e deu. Mas ele não. Aí eu sei que levou, acho que uns 40 minutos de conversa com o cara, fio aumentando lá fora, mas ele ficou ali, ele conversou e ele me pediu a respeito da... então, o que é isso? O reiki, isso, aquilo, eu falei da acupuntura. Aí eu disse pra ele assim, olha, a acupuntura tem mais 5.000 anos de história. Mas eu vi não sei o que, não sei onde, que são 3.000 anos. Cara, tu tem internet, tu tá interessado, tu já tem o conhecimento, tu sabe. Vamos procurar alguma coisa, vamos aliviar esse sofrimento, a sua dor e da sua mulher. Sabe, ele tinha. Eu acho que só faltava uma validação de que ele podia mesmo fazer isso, né? Daí ele saiu, precisava ter um espelho para mostrar, para ele se olhar. A diferença de como ele entrou e de como ele saiu. Que não era mais assim, ele saiu, daí eu fiz a audiometria dele, daí saiu numa boa, não tinha mais o vinco na testa. Lá a médica falou que podia. Não sei o que eles esperam, mas o vinco da testa sumiu, ele estava leve, ele saiu com a postura mais, não estava mais rígido daquele jeito que ele entrou, ele estava mais, a postura dele tinha mudado. Então, tudo certo, ele ia então se informar melhor, porque eu dei o poder para ele. Tu tem o conhecimento, tu tem a internet, tu sabe, vamos procurar. Tá cheio de terapeuta bom por aí. Mas aí é uma pessoa que estava acessível. E o outro que vem me dizendo, o chefe do cara aparece, tu atendeu meu funcionário ali e ele me disse que eu podia vir aqui falar contigo. Vocês têm noção do que acontece? Porque ele passou por um processo muito complicado e eu tinha conversado por causa de luto com o funcionário dele. Conversa de 5 minutos. Aí o chefe e o funcionário, acabou o chefe na minha porta. Passou na frente de todo mundo, porque chefe lá é hierarquia, né? Chefe é lei, passou na frente de todo mundo. Não tinha audiometria, ele só queria falar comigo, sentou ali. Beleza. Aí você entende que são alguns canais que às vezes facilitam as coisas. E às vezes você precisa calar a boca, porque simplesmente a pessoa, ou ela não está pronta para ouvir, não é o momento dela, não quer saber, não é contigo, né? Saber. É ter essa noção do momento quando se pode. Aí eu adoro o Cortella, que tem uma palestra do Cortella que ele fala do
Você sabe com quem você está falando? Já viram na internet, né? Aquela, né? Aí quando ele diz assim, hoje em dia eu faço assim, quando alguém me pergunta, você sabe com quem você está falando? Eu olho para ele e digo, você tem um tempinho? Acho óbvio isso que eu falo, você tem um tempinho? Vamos conversar, né? Então é quando a pessoa te dá essa abertura para fazer isso. E aqui eu comecei a observar as orelhas com esses cabelos, que é a degeneração senil. Eu vejo o cara entrou na minha sala, eu olho a compleição dele, como está o rosto, é rápido. Você olha a pessoa, como é o rosto, quantas rugas ele tem no rosto, como que está a cor, o viço da pele dele. E eu olho as orelhas, eu vejo aquela gordura, aquele monte de cravo, aquele monte de pelo pulando fora. Aí eu vou olhar a ficha do funcionário, eu tento calcular. Ele deve ter uns 60 anos de idade. Quando eu vejo a audiometria dele na minha frente, 42. Como é que está o DING dele? Como é que está o rim, a energia ancestral, o cartão de crédito que ele ganhou? Já gastou tudo. Tá? E isso é uma característica da nossa região aqui. O povo trabalha e o povo trabalha. Provavelmente ele é um cara que foi criado no meio da agricultura, em sítio, roça, que o negócio é trabalhar na firma no primeiro turno e trabalhar em casa no segundo turno, né? Ou ao contrário. E é só isso que eles fazem. Eles se desgastam e quando se aposentam não sobra mais nada para aproveitar a vida. Está cheio disso aqui na nossa região. Também não é o perfil que vai cair na terapia, porque se eles soubessem que tem que fazer terapia se cuidar, não estavam desse jeito. É muito difícil vocês receberem um paciente desse. Mas isso é muito evidente, gente, os cabelos na orelha. Eu comecei a analisar mesmo, você pode contar que isso é certo. Cabelo, estufo de cabelo na orelha é degeneração senil, é envelhecimento precoce. Às vezes é genético, mas aí de novo eu falo da epigenética, né? Que é aquela questão de que o meio em que você vive é determinante para o desencadeamento dos efeitos da genética, da programação genética. Se esse cara tivesse tido uma vida mais saudável e se cuidado melhor, ele não teria gastado todo o dinheiro dele, não estaria tão desgastado e tão velho, com 40 anos de idade. Gino, só que foi no banheiro ali. Naquela orelha com esses cistos ali, você aplica alguma coisa ali? Não. Não aplica nada? Não. Você faz uma análise. Você pode colocar, se a outra orelha não tem, você pode colocar, não põe bolinha nada em cima dessas. Sim, coloca na outra. Tu pode usar qualquer outro microsistema e manda a pessoa para o médico. E se você pega uma pessoa com caso daquele extremo de pelo, tu aplica, tu deixa aquele trem assim mesmo. Tu conversa com a pessoa, porque ali, nesse caso, tem que ter um bom jeito de conversar com a pessoa para ela fazer uma limpeza, um corte. Às vezes, sei lá, depende da situação, se é um idosinho, tu vai trabalhar no SUS, é um idosinho que precisa de atenção. Bota a luva, pega uma tesourinha e abre um caminho ali. E trabalha. Então, mas é uma pessoa que às vezes precisa ser orientada no momento em que vai para o barbeiro cortar o cabelo, que já faça uma limpeza nessa região. Para que daí você consiga aplicar direito. Porque as bolinhas não vão segurar. Mas botar uns paradrapos ali em cima não vai segurar nada. Vai cair logo. No caso da coluna, é um lado só que aplica os dois lados. Depende, tá? A auriculoterapia, depende do caso. Normal, você olha as duas orelhas, faz a inspeção das duas. E você aplica numa só. Por quê? Porque quando eu vou... A pessoa diz assim, eu durmo só na orelha, só no braço aqui, no lado esquerdo, eu durmo só desse lado. Aplica na outra. Senão isso vai doer, a pessoa não vai dormir. Dói mesmo. Quer ver aquelas agulhas semi-permanentes? Como dói. Aquilo. Então já nem vamos usar essas. Então, mas às vezes você precisa usar o outro lado, porque é justamente aquele ponto ali que está mais reativo, ali que tem um pontinho vermelho, que está te chamando. Aí tu vai usar essa orelha que a pessoa dorme em cima. Então tu usa às vezes um ponto só aqui e os outros na outra orelha. Pode fazer isso também. Mas o melhor é você usar uma orelha e na semana seguinte trocar de orelha. Tá? Você fazer esse intercalado. E ali, Regina, que nem a enfermidade crônica, né? No caso, ainda falando dos pelos de descamação. Eu vou conseguir identificar, por exemplo, qual seria uma enfermidade para eu poder tratar, ou nesse caso já aconselha
procurar um especialista, alguma coisa? Se é alguma coisa que a pessoa não sabe que tem, que você vê um sinal, que nem aquela história do militar que tinha câncer de estômago. Tá? Ele, não, eu não tenho nada, eu tô bem. E ela não mexeu na orelha dele e mandou pro médico. Ele já tinha um câncer terminal de estômago, tá? Esôfago, tava tudo Mas é tomado. possível identificar alguma coisa que poderia ser, sei lá, que seja estômago ou rim, alguma coisa. Aí depois dessa avaliação, aí eu vou fazer a palpação? Sim. E daí eu vou tentar identificar, por exemplo? Sim. Tá. É isso, tu vai tentar identificar, vai tentar achar o caminho. Se é alguma coisa, tá, o ponto tá reativo, tá tudo leve, você vai trabalhar normal. Mas às vezes a pessoa vem ter, ele é diabético, né? Você pode usar os pontos de glândulas, às vezes estão ali gritando se a diabetes está alterada. Mas normalmente você vai achar o caminho ali. O problema crônico já é aquela mancha mais escura, né? Aquela coisa mais. A pele já está diferente ali. Além do pelo de escamação, ele vai me dar algum outro indício para poder saber onde é que eu vou ter que trabalhar mais. Sim, vai te dar. A orelha vai te mostrar o caminho. Tem quantidade de pontos a ser aplicado ou não? Não tem quantidade, mas lembra sempre, menos é mais. Menos é mais, vamos ser limpos. Porque afinal de contas, se você encher, botar um emplastro sabiá na orelha da pessoa, né, dona Ivana? Você não vai nem lembrar qual o ponto que fez efeito. Você vai dar tiro no escuro, você vai encher de bolinha, porque um ponto vai funcionar. No fim, você não tem uma direção de tratamento. Tem uma média em 5, 6, 7? Não, Não? 3 no mínimo. No Pela mínimo visão 3. chinesa, são 3, você Três. sai de 3. Que esses 3 eu já quero aplicar hoje aqui com Eu vi um vocês. vídeo que é cobrado por ponto. Tem isso? Não, esquece isso, não. Eu acho que aqui, dentro das práticas, você vai cobrar pelo teu atendimento. E daí você vai usar para a pessoa aquilo que... a técnica que a pessoa precisa. Porque senão tu vai dizer assim, tá, o reiki é 50, a auriculoterapia é 80. Mas eu fiz, tu fez o reiki, daí tu vê que ia ser legal pra pessoa aurículo. Eu vou te cobrar mais 80 porque eu vou botar as bolinhas na tua orelha. Então fica difícil negociar com o paciente. Então você pode cobrar 100, sei lá, 50, padronizar 80, 100 reais, porque isso depende da cidade que tu mora. A não ser que a pessoa venha especificamente, eu quero auriculoterapia. Beleza, deita aqui, senta aqui, são 100 reais. Mas às vezes é difícil você separar, cobrar. Você vai fazer um atendimento e você tem que cobrar por atendimento, não importa a técnica que tu usa. Eu aconselhei uma fitoterapia, eu vou te cobrar mais 50 reais por causa do aconselhamento de fitoterapia. Difícil cobrar, então isso vai depender do teu contexto de trabalho. E a auriculoterapia, eu não sei quanto que estão cobrando só aurículo, 100, 150? 150. É? Então, já é uma boa ideia saber o preço das coisas. Ô, Regina, de alguma maneira, todos nós vamos apresentar alguma alteração na orelha, né? Porque Vamos. todos nós temos alguma coisa, né? Exatamente. Então, não tem nenhum paciente que chegue lá e você analisa a orelha que não vai ter nada, né? Vai sempre ter alguma coisa. Porque em primeiro lugar a pessoa que te procura é porque já tá com alguma coisa, né? Já tá ali. Então vem, daí você já vai, geralmente o emocional, alguma coisa, ela vai te dizer. Mesmo que ela esteja bonitinha, externamente, experimenta apertar, daí palpar os locais de ansiedade, os pontos de ansiedade. Já vai aparecer. Vai. Daí tu bota lá o triângulo cibernético e o pontinho de ansiedade. Pode mandar a pessoa pra casa. Tranquilo. Uma semana, 2, ela volta. E daí se vai reclamar de mais alguma coisa, se tem mais alguma coisa para ver, daí se de repente aparece alguma outra coisa, né? Mas a maioria das vezes o triângulo ali, esses 3 pontos, já vai equilibrar teu paciente frouxo. Agora, é preciso ficar numa maca, tem que deitar numa Não, maca? pode fazer sentado na maca, tranquilo, sua cadeira, Na tua casa, em casa, pode fazer. Tranquilo. Por isso a questão de não usar agulhas. Tá? Porque a agulha é um recurso diferente. Se eu usar agulha de acupuntura, eu posso trabalhar sedação e tonificação e harmonização muito fácil, conforme eu manipulo a agulha. Só que aí a vigilância sanitária está no teu pé. Se te pegarem... Aí entra outra questão. Eu tentei registrar acupuntura na cidade, fazer na empresa e colocar acupuntura. Tem que ter aquele pessoal que busca lixo orgânico,
o lixo contaminado, tem que ter contrato com essa empresa. Eu tenho que ter um manual de boas práticas em acupuntura, que graças a Deus tem um amigo aqui da cidade, um acupunturista, que me deu dele, para olhar, ele me deu dele. Ele foi muito generoso, porque eu estava apurada com datas, né? Ele me deu o dele. E ele disse o quanto ele sofreu para conseguir fazer isso. Esse rapaz, ele é muito gentil, se vocês precisarem, é o Jairson, que está atendendo atrás do Angelone Velho. É uma clínica, eu tinha um salão de beleza antes de uma casinha, a clínica Corpo e Mente. Eu vi que ele está ali agora, ele é muito zen, ele é muito bacana, né? E ele faz uma acupuntura sistêmica, aurículo, ele tem uma escuta muito boa, é um menino ótimo. E ele já era formado em acupuntura, ele veio fazer com a gente em Blumenau a título de titulação, para pegar o título de pós-graduação. Mas ele já está há anos dentro da área. No fim, a gente aprendia com ele também, né? E ele é um cara legal, se vocês quiserem fazer uma acupuntura, um aurículo, ele é legal. Então, as agulhas têm essa questão de você ter tudo nos redondinho com a auriculoterapia, com a vigilância sanitária. Por outro lado, se você tem um salão de beleza registrado como estética, salão de beleza, pergunta se nas estéticas não tem pérfuro cortante. Nas estéticas tem. Eles usam tudo que é microagulhamento e tatarelê, usam tudo. Tá tudo certo. Acupuntura não pode. Mas microagulhamento lá na estética, pode. No salão de beleza, você pode aplicar, tem uma maquinha lá, a mesma maca lá da depilação, se tu quiser usar as agulhas lá, a vigilância sanitária só vai te olhar se alguém denunciar você. Se não, tu vai trabalhar tranquilo. Mas no momento que você quiser registrar o teu consultório e dizendo lá a acupuntura, não pode. Por causa dessas questões do pérfuro cortante, da contaminação. E aí eles são bem chatos, eles não te dão o alvará de trabalho. Aí eu tirei a acupuntura, mas a naturologia, as outras áreas estão dentro. E como a acupuntura, mesmo a sistêmica, isso tudo é previsto dentro da naturologia, então tá ali. Só que eu vou evitar as agulhas. Mas o termo auricular, tu colocou? Tá no alvará? Tá, aurículo... Esse termo não tem problema, só esse termo. Não é o termo, é a naturologia. Porque ela está dentro das práticas de natura. Porque a auriculoterapia, ela já saiu do domínio chinês da acupuntura, ela já não é mais domínio da acupuntura. Ela é um domínio universal, ela é um saber universal. Então, dentro das práticas de naturologia, eu posso usar a auriculoterapia. Então, que nem nós, se for alguém para trabalhar, fazer o alvará de funcionamento, daí conforme... Aí tem que ver aonde que você se encaixa, porque quando você tem uma profissão regulamentada, reconhecida, que nem a fonoaudiologia tem o CREFONO, que tu tem número de registro, essas profissões não podem abrir MEI. Mas aí você abre uma MEI se você tem profissão não regulamentada. Então tem que ver como que os terapeutas estão se encaixando aqui dentro disso. E isso era uma das coisas da Zezé, né, Maria José?